alegria, que satisfação estar de volta com você. Hoje, para analisarmos a lição número 9, que tem um título interessante, Seja Quem Você É. Quem você é? E seja quem você é, na verdade é uma expressão que o autor da lição colocou para nos ligar à pregação de Pedro na sua segunda epístola agora, onde ele começa mostrando aos cristãos quem eles são, de onde eles vieram, qual a origem deles no sentido espiritual e como eles devem se comportar, ou seja, seja quem você é de fato. E eu procurei dividir a lição dessa semana, que está no capítulo 1 de 2 Pedro, 2 Pedro capítulo 1, do verso 1 até o verso 14, em 3 palavras que você já conhece bem, didaticamente. A primeira palavra é justificação, são os passos para a salvação, justificação. A segunda palavra é santificação. E a terceira e última é glorificação. Então, nós vamos começar com justificação. O ponto número 1 é justificação pela fé. No capítulo 1 de 2 Pedro, verso 1, nós lemos assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça, ou por intermédio da justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Esse verso afirma várias coisas, entre elas a própria divindade de Jesus. Todavia, o que nos interessa no estudo desta semana é que Pedro aqui está dizendo que tudo ocorre por causa da justiça de Cristo, que não é a minha, que não é a sua, mas que é a justiça que foi conquistada por ele na cruz do Calvário com o seu precioso sangue. Ou seja, aqueles méritos de Jesus passam a ser nossos quando nós aceitamos a Cristo pela fé. Então, a primeira discussão de Pedro é justamente justificação pela fé. Aceitamos a Cristo e então somos justificados, somos perdoados, somos declarados justos pelo tribunal do céu. Isso é maravilhoso. Mas a vida cristã, ela não pode parar aí. Ela não pode estagnar-se aí. Bom, Jesus me salvou, glória a Deus, glória aleluia, e tudo está resolvido. Bem, tudo está resolvido, é verdade. Mas agora, a justificação tem um outro lado, que didaticamente nós chamamos de santificação, que é o ponto número 2 da lição dessa semana. Nós chamamos de santificação, que na verdade não é um segundo passo, mas que é o lado prático, o resultado prático da justificação. Se sou justificado, logo a minha vida começa a ser santificada também. O mesmo Deus que justifica é o Deus que nos santifica. Claro que nós temos que querer, não é? Sermos santificados. Então, nos versos seguintes, a partir do verso 4, 1 Pedro 1, verso 4 até o verso 10, se você puder depois ler na sua Bíblia todos esses versos, vai perceber que agora Pedro começa a falar de um caminho de santificação, que é a segunda palavra, a segunda parte da nossa lição dessa semana, por meio da fé. Não é? E agora você passa a fazer parte da natureza divina. Não que você vai ser Deus, mas você começa a sua vida a imergir de tal forma nas coisas de Deus. Você agora passa a detestar o pecado e amar a justiça, detestar as coisas desse mundo e amar a Jesus. A sua vida agora muda. É o início de uma jornada, onde ele usa a expressão com diligência, verso 5, 1 verso 5. O cristão deve agora buscar a virtude, que é a bondade, que é o bom procedimento. O cristão deve buscar o conhecimento, deve buscar a temperança ou domínio próprio, a paciência, a perseverança, a piedade, o amor fraternal e assim por diante. Ou seja, eu queria que você tomasse um tempinho para ler 2 Pedro 1, de 4 a 10. Você vai perceber ali que ali está uma lista de coisas que santificados devem buscar e coisas que santificados não devem buscar ou não devem praticar. E então terminamos a lição nas 3 palavras. Primeira, justificação, tudo começa pela graça, tudo continua pela graça na santificação, e agora nós chegamos na última parte da lição desta semana, que é justamente o verso 14. O final desse texto, ou desta passagem que nós estudamos nessa semana, é um verso para a gente pensar. Não é? E Pedro diz assim: sabendo que brevemente, verso 14 de 2 Pedro,
hei de deixar este meu tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Mas procurarei diligentemente que em toda ocasião, depois da minha morte, tenhais lembrança destas coisas. Ou seja, Pedro agora está pensando de que o seu tempo nesse mundo está terminando. Isso pode ocorrer com ele, pode ocorrer com qualquer pessoa. Mas perceba, alguns tomam esse texto aqui para tentar afirmar a imortalidade da alma, que Pedro agora foi para a glória com o Senhor, que ele estava desejoso de estar com Jesus na glória assim que morresse. Nós sabemos que pela Bíblia, quem morre vai para a sepultura, e João 5, 28 e 29 diz que depois virá a ressurreição. Então Pedro não estava pensando nisto. Pedro estava, na verdade, preocupado com a salvação e com o preparo para esta glorificação. Ele estava preocupado com os seus ouvintes, com os seus leitores, que muitas vezes estavam passando pela vida despercebidamente. Ele diz, olha, eu estou consciente que eu vou morrer, eu estou consciente que eu vou deixar esse tabernáculo, esse corpo aqui, eu vou morrer, eu vou virar pó, todavia, eu quero estar pronto, e eu vou procurar diligentemente andar no caminho de Deus, e eu gostaria que vocês, depois da minha morte, lembrassem das minhas palavras de admoestação e vocês continuassem firmes andando no Evangelho. Esta é a preocupação de Pedro. Aliás, essa deve ser a nossa preocupação. Aqui não tem nada de doutrina da imortalidade da alma, de ir para o céu, de ir para a glória. Ele estava simplesmente fazendo um sermão e no seu apelo ele dizia, irmãos, eu não vou ter muito tempo de vida, mas no tempo que eu estou aqui, eu queria deixar com vocês uma mensagem de Deus para que vocês seguissem. Ele está mais preocupado com o preparo para a vida eterna dele e dos seus leitores do que propriamente dito em tecer alguma consideração sobre imortalidade da alma aqui. Então, que fique este apelo para você e para mim. O mesmo Deus que nos justifica é o Deus que nos santifica, mas é o Deus que um dia vai nos glorificar. Estejamos mortos como Pedro está, nós seremos ressuscitados. Se estivermos vivos, nós seremos transformados, arrebatados e estaremos na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha habilidade para expor a lição dessa semana para os seus alunos. Um abraço e a gente se encontra aqui.